Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E esse, como sempre, é o nosso vídeo de pré-abertura de mercado, na qual eu trago as notícias que movimentaram a semana, ações para se ficar de olho, análise gráfica do dólar e do índice futuro e IBOV, criptomoedas. Então, sem enrolação, vamos rodar a vinheta e já voltamos com o vídeo. Lembrando, como sempre, que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra, venda e tem unicamente caráter informativo e educacional, assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui, ora, sejam citados. Bom, semana complicada. Eu já tinha feito o alerta para todos os efeitos no vídeo de domingo. Depois acabei fazendo um vídeo de reforço durante a semana quando eu vi que o cenário que eu estava projetando estava se concretizando, né? Então, para quem acompanha o canal, que está sempre por aqui prestigiando os vídeos aqui do canal, não foi novidade nenhuma. IBOV abriu na casa dos 125 mil pontos, fechou na casa dos 121.800, queda na semana de 2,60, queda na sexta-feira da ordem de 3,8%. Como eu falei, eu estava bem preocupado com alguns movimentos que eu tinha visto, principalmente no final de semana, entre sábado e domingo. Fiz o alerta para o pessoal que acompanha aqui o canal. Mostrei o porquê, o motivo, né, inclusive. E acabou se concretizando. E fechamos em cima daquela nossa posição, que já eu mostro no gráfico. Porém, dando uma olhada aqui, inicialmente, na nossa entrada de capital estrangeiro, fechamos o mês de julho com uma fuga de 7.061,4 milhões. E com uma continuação de uma posição maior de vendidos do que comprados dos estrangeiros. A meu ver, enquanto essa posição não inverter, vamos ver como é que vai ficar as nossas possibilidades durante essa semana. Continuo com o sinal de alerta ligado, porque tem muita coisa para acontecer. Muita gente fala, tem a questão da temporada de resultados que está vindo forte, como eu tinha alertado, alguns dos resultados poderiam acabar sendo ofuscados. Um dos casos, vamos dizer assim, a parte foi o caso da Hypera, por exemplo, que os resultados foram ofuscados pelos valores, entre outras que apresentaram seus resultados durante a semana também. Então, como sempre, gente, é uma semana para se ficar muito atento às condições do mercado. Alguma notícia que de repente venha negativa, temos o reinício, né, da comissão vamos dizer assim, de apuração da CPI, né, do vírus. Não se sabe o que os nossos digníssimos senadores podem aprontar durante a semana. Então, é mais uma questão para se ficar de olho com relação ao ambiente político. Voltamos aqui para as notícias de mercado, o que mais nos interessa. Tribunal indefere pedido de liminar para a suspensão de desinvestimento da CEMIG e Taesa. Bom, para quem acompanha o mercado e para quem nos acompanha aqui no canal também, esse é um assunto que eu já trouxe há aproximadamente um mês e pouco, a 2 meses, né? Que era falando sobre o interesse da CEMIG em vender essa participação. Eu vi vários canais falando que era difícil, que era impossível, que não podia acontecer, por uma série de coisas. Daí o resultado deve realmente acontecer. Não é uma coisa de hoje para amanhã, nem de amanhã para a semana que vem. Isso aqui é uma notícia importante para quem investe principalmente em Taesa pensando em longo prazo.
é uma das maiores e melhores, vamos colocar assim, opções, a meu ver, que nós temos dentro das empresas de energia. É uma empresa que, inclusive, eu tenho na minha carteira, como eu já citei várias vezes. Inicialmente, esse ok, né, vamos colocar assim, do tribunal, não deve modificar o valor dessas ações no curto prazo, mas a longo prazo, esse fato todo se concretizando, há uma série de possibilidades, inclusive, como eu já falei, da Taesa fazer uma migração de mercado dentro do seu volume de ações, o que seria, a meu ver, muito positivo. Até por ser uma empresa muito bem regulada e ser uma das empresas dentro do setor de energia que tem uma previsibilidade de receita muito boa. Olhando para as informações públicas de resultado e informações trimestrais, semana bem movimentada, com empresas que têm um peso muito grande, principalmente sobre Ibov, então mais um motivo para a gente ficar muito atento a esses movimentos. Temos entre elas Itaú, Copasa, Banco do Brasil e BBCE, coloquei um item só ali, né, um ícone só, mas são as duas, né? TOTS, Braskem, Cielo, Redditor São Luís, PetroRio, Bradesco, Gerdau, é a Gerdau mesmo, tá? GGBR, 3R Petróleo, AES, que é a antiga Tietê, né? AES Tietê, Sinqia, Engie, JHSF, Petrobras, Tenda, Burger King, Banco ABC, Banco BMG e Eneva, entre outras. Aqui eu coloquei só algumas para não poluir muito a imagem. Então temos uma semana com algumas das empresas que têm um peso relevante sobre o nosso amigo Ibov. Partindo para o gráfico, nós temos aqui o Ibov, né? Tá aqui, queda de 3,08 na sexta-feira, fechando a 121.800,79. Mais uma vez, voltando para aquela nossa região de suporte aqui, marcada entre 122 e 120 mil pontos. Possível uma correção mais forte entre 118 a 118.900 a 117.700. Possível. Porém, não acredito que ela aconteça, vamos dizer assim, em um movimento só. Tá? Não acredito também que a tendência de alta tenha sido cancelada. Tá? Eu acho que é mais uma acomodação de preços, né? Principalmente olhando para algumas modificações de calendário e relativa às políticas de juros, que, por sinal, devem receber uma nova posição logo em seguida. E espera-se, por sinal, um aumento. O problema é que o ritmo de aumento, vamos dizer, como está sendo razoavelmente com intervalo, os intervalos são pré-estabelecidos, como a gente já sabe, mas como o ritmo de aumento, principalmente dos juros, eles têm sido com degraus, vamos dizer assim, um pouco maior do que a perna dos investidores, tem assustado um pouco e não tem dado tempo, de certa forma, das ações elas degustarem, né, vamos dizer assim, para todos os efeitos, essa modificação. Então os preços não estão tendo tempo de se acomodarem. Porém, olhando para o Ibov, voltou para o último suporte mais importante, né, que é justamente essa região aqui, como eu falei, de 122.200 a 120.700. Possível até maior um pouco essa correção. Porém, como eu disse, continuo encarando com correção. O volume na sexta-feira foi bem forte, volume acima da média, né? A base de 25.497 milhões. Volume bem forte. Abriu para todo efeito essas bandas, como eu falei, vinha apertando, né? Quando começa a apertar muito, a gente sabe que vai estourar para um lado, estourou para baixo, como eu já tinha alertado, inclusive, como eu já disse. Porém, olhando, estocástico agora realmente voltou para aquela região de sobrevendido, né?
com essa pancada, voltou para um ponto interessante para todos os efeitos, para uma reação. Como eu tinha falado no vídeo anterior, eu só me preocupo, vamos dizer assim, de esse movimento ele virar um movimento de tendência de baixa no momento em que, se perder, né, ficou muito alto. Na realidade, no momento que se perder esse fundo aqui, e esse fundo aqui para todos os efeitos não foi perdido ainda, não? Fez o movimento de baixo, cruzou a média móvel para baixo, mas ela continua se segurando acima. Principalmente porque o volume da sexta-feira foi muito forte. Esperar durante essa semana, ver como é que vai se comportar o Ibov. Olhando o momento, voltou, como eu disse aqui, ó, tá chegando bem próximo, né, daquele ponto mínimo de sobrevendido. Como eu disse, voltando para uma região bem interessante, inclusive para se buscar algumas vendas, ou melhor, desculpem, algumas compras bem interessantes. Realmente que é uma série de papéis que aparentemente estão bem descontados, mas como eu sempre digo, aparentemente não significa que estão bem descontados. Olhando para o semanal, por enquanto ainda estamos, vamos dizer assim, dentro da tendência de alta, né? Voltamos para procurar esse camarada aqui, ó, esse ponto aqui. Ainda próximo, mas acima ainda desse último fundo, né? Se mantendo, que é, para todo efeito, é um fundo, por um lado, é um ponto de resistência muito importante, como a gente pode ver, tocou 3 vezes, perdeu para o romper, então eu não imagino também que, se for o caso de perder essa posição aqui, que vai perder numa pancada só, complicado. No semanal, o estocástico ainda está próximo ainda daquela região, ainda não voltou ainda. MACD apontando para baixo, virou para baixo agora. Por isso que eu falo que de repente pode ser que essa correção alinhe um pouquinho mais para baixo. Voltando para aquele segundo nosso ponto ali na casa dos 117 mil pontos, ou seja, ficar bem atento essa semana. Porém, nada mostra que isso vai acontecer tão rápido, né? E no semanal a gente pode ver que o volume da sexta-feira, apesar de ter sido bem alto, né, o volume da semana, ter sido um bom volume, ainda foi um pouco abaixo da média dos volumes dos meses anteriores. Então por isso que eu não acredito que vá perder pelo menos numa pancada só esse valor. Até porque a gente voltou, né, no semanal para testar, olhando aqui as bandas de Bollinger, né? Voltamos, estamos testando para todos os efeitos a média central agora com esse candle. E é isso que para todos os efeitos eu consigo enxergar para o Ibov. Olhando para o dólar diário, estava escrito, né? Aversão ao risco. O dólar deu uma pancada para cima, vinha puxando para baixo novamente, como sempre voltou nessa nossa região aqui, ó. Como já é de costume, a gente vê, ganhou força, ajudado, né, para todos os efeitos pelo panorama, principalmente lá fora. E é o que nós temos para todos os efeitos para o dólar. Continua achando que ele vai ficar, continua perdido nessa região aqui, não tem muito o que inventar. Aqui é uma resistência muito forte, e aqui para todos os efeitos é um suporte muito forte. Para ele perder só um movimento muito forte, apesar de ele estar perdendo força quase que no mundo inteiro. Mas nós não estamos no mundo inteiro, infelizmente estamos num tal de Brasil. Olhando tendência, mesma situação, ó, tinha perdido, novamente abriu com um gap fortíssimo, voltou para testar, mesma situação. Para mim, pode ser um falso rompimento, vai bater aqui de novo, vai voltar. Imagino, volume forte, mais abaixo da média, sem grande modificação. Estocástico apontando para cima, normal, principalmente pelo volume muito forte. Não tinha como ele estar apontando para baixo de forma alguma.
Porém, aqui, ó, no teste, aqui, ó, para baixo, ainda tentando se recuperar desse movimento aqui, né, bem forte. Como eu falei, para ele perder esse valor aqui, ó, que é justamente nesse intervalo, aqui, deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo, que é justamente esse intervalo aqui, ó, é muito complicado. Lembrando que ele só testou para todos os efeitos esse fundo, por enquanto, de forma mais consistente, apenas uma vez. Momento, ainda no meio do caminho, não se decidiu ainda se vai para cima ou para baixo, apontando para cima, mediante ao acontecimento da semana, mas nada do outro mundo. Olhando no semanal, mesma situação, indefinido. Teste, voltou para testar a média móvel do ABV, bateu, vamos ver como é que vai se comportar. Imagino que vai bater e voltar, a não ser que a semana ela continue prometendo fortes emoções. Estocástico voltando para a posição central, ou seja, cria um grau de indefinição muito grande. Aí muita gente fala, pô, mas tem uma sombra, né? O pessoal costuma dizer, tem uma sombra inferior muito grande mostrando uma força de compra. Não, isso aqui foi aversão a risco, a meu ver, né? Como sempre, as colocações que eu faço aqui são baseadas no que eu faço, baseadas no que eu enxergo. Ninguém é obrigado a concordar também. Ajuste, perdendo volume, para todos os efeitos, aqui pelo MACD, porém, mesma situação. Romper essa região aqui, extremamente complicado. E no tendência, aqui, ó, toda vez que ele vem, bate na média móvel central das bandas de Bollinger, devolve. Vamos ver se vai ser mais uma dessas vezes. Lembrando que ele já testou a primeira vez esse fundo, está testando a segunda vez. Eu imagino que ele vai tentar testar uma terceira vez. Nesse terceiro teste, aí sim que ele vai definir para que lado que ele vai. Por enquanto, acho que ele está brincando aqui nessa região entre 5,15 e 5,30, aguardando uma definição no mercado. Apesar de 2 semanas com um volume razoavelmente forte, principalmente olhando para o mercado macro. E é isso que nós temos para o BOV e para o dólar para essa semana. Dando continuidade, essa semana, ao contrário da semana passada, eu estou trazendo algumas ações para você ficar de olho. Semana passada eu não estava confortável mediante o cenário que eu tinha visto de trazer nada, né? Não tem por que eu trazer se eu não vejo possibilidade, como eu sempre falo, eu faço. E o que eu passo para vocês é exatamente o que eu faço ou o que eu faria, né? Dentro das oportunidades possíveis. Então, dentro das nossas ações para ficar de olho, nós temos Magalu, Via Varejo, Edux, Locamérica e BTG Pactual. Começando pela Magalu. O diário que fica melhor. As ações abriram em 22,73, fizeram a máxima em 22,76, uma mínima em 20,55, fecharam em 20,60, uma queda de 8,85. Posição interessante para compra, essa região aqui de fundo, entre 20,24 e 19,84. Stop de aproximadamente 4,5%. Primeira saída possível pela faixa central, aqui nos 8,27. Segunda saída, finalizando, aqui lembrando que a saída aqui é
25% em média, vamos assim, do valor que foi movimentado. Segunda saída, nessa região aqui de topo, com 17% a 19%, ou, para quem prefere alongar um pouco mais, arriscar alongar um pouco mais a operação, enquanto acima da média móvel de 21 e com a perda na média móvel de 21 no semanal, para sair na totalidade. Como sempre, gente, isso aqui não é recomendação de compra ou venda, é simplesmente uma ação que eu vi que está numa posição interessante. Lembrando que ela ainda está fora da área, né, da nossa zona, que seria o ponto interessante para ingressar. Segunda, Via Varejo, abriu em 14,04, fez uma máxima em 14,12, uma mínima em 12,56, fechou em 12,59 com a queda de 10,65. A gente já tinha falado sobre Via Varejo anteriormente, numa outra situação. Ela chegou nos objetivos para todos os efeitos e agora, como voltou num ponto interessante, a gente está trazendo novamente. Mesma situação. Ponto interessante para entrada entre aqui os 12,19 e os 11,83. Saída caso a ZED dê tudo errado, aqui na casa dos 11,46. Primeiro ponto com aproximadamente 10%. E segundo, retornando para as máximas, aqui na casa de R$15, com um ganho de expressivos 32%, ou como sempre, no momento que perder a média móvel de 21 no semanal. Ou é claro, quando você achar que faz sentido você sair da operação, né? Eu não estou aqui para editar o que você vai fazer. Próxima, Edux. Abriu em 30,81, fez uma máxima em 31,17, uma mínima em 28,22, fechou em 28,26, queda de 8,25 do papel na semana. Mesma situação, ainda fora do ponto ideal entre 27,74 e 27,27. Perda total na casa de 5%. Dentro da faixa central, primeiro ponto de saída nesse primeiro fundo aqui, caso não consiga romper, 9,66. Segunda saída, como sempre, próximo da máxima, 28%, ou perdendo a média móvel de 21 no semanal, como eu sempre coloco. Próxima, Locamérica. Abertura em 28,53, máxima em 28,59, mínima em 26,81, fechamento em 27,19, queda de 5,85%. Vamos de LCAN. Essa aqui já está, para todos os efeitos, dentro de uma posição interessante. Mesma situação. Um lote máximo de 4,27. Primeira saída mais curtinha, uns 6%. Segunda com 10% ou mantendo-se acima da média móvel de 21, como sempre. E para fechar, BTG Pactual, abertura em 31,70, máxima em 32,73, mínima em 28,80, fechou em 29,26 com uma queda de 7,64. BPAC 11, também próximo de um ponto interessante, pela faixa central, também um loja da base de 4,70, né, que é justamente aqui dentro desse gap que foi perdido. Eu acho que perdendo esse gap ela corre o sério risco de voltar para cá, então ficar muito atento, como sempre. Entrando aqui, primeiro ponto, também com 6%, segundo, com a base de 12%, ou, como sempre, mantendo-se acima da média móvel de 21, segue a operação para quem quiser tentar esticá-la um pouquinho. Perdendo a média móvel de 21,
sai da operação e seja feliz. E essas são as ações que eu localizei, eu achei interessante, que estão próximos de pontos ou dentro de um ponto interessante, na qual eu particularmente faria uma entrada. Lembrando, como sempre, que isso aqui não é uma recomendação para você comprar ou vender essas ações quando chegarem nesses valores, até porque a compra e venda de uma ação deve ser feita única e exclusivamente com uma análise muito bem detalhada, né? Não só, vamos dizer assim, de um gráfico ou de um vídeo, mas sim de um conjunto de informações. Bom, indo para os finalmente. Capital de risco pode deixar family offices sem espaço para investir em criptomoedas. Antes que alguém, ou quem não sabe, né, o que significa essas family offices, o que são? São aquelas famílias que são detentoras de grandes fortunas e administram enormes valores. O que acontece? As criptomoedas estão sofrendo por, vamos dizer assim, uma invasão dos chamados fundos de aplicação de risco, né? São empresas que normalmente colocam, são as empresas de skin de game, vamos colocar assim como a galera costuma dizer no mercado. Aquelas que colocam, vamos dizer assim, a pele na frente, né? E arriscam pesado em moedas ou em ações ou em empresas que têm um grande risco de darem errado, ou de não darem certo, né? Mas que ao mesmo tempo, caso deem certo, podem gerar um resultado astronomicamente bom. E como essas empresas estão invadindo, principalmente o mercado de criptomoedas, essas empresas, né, que são normalmente gerenciam grandes fortunas, estão tendo dificuldade para encontrar facilidade para investir em empresas ligadas ao setor de criptomoedas. Não é muita novidade, não era difícil, né, que isso acontecesse. Apesar que eu acho que está acontecendo muito mais rápido do que o esperado ou projetado por muita gente. Reino Unido acredita que Irã esteve por trás de ataque a navio-tanque de empresa israelense no Omã. Bom, não é a primeira nação que levanta essa possibilidade. Os Estados Unidos já tinha falado sobre isso também. É uma notícia para ficar de olho, porque mexe para todos os efeitos com todo o mercado de commodities de petróleo. Então, é algo que mexe diretamente com o mercado brasileiro. Até porque, para quem não entendeu de certa forma o que aconteceu com o motivo assim, dessa queda, haveria uma queda essa semana do mercado brasileiro? Estava escrito que haveria. Estava pintado já. Porém, o recuo, principalmente das ações da Vale, é que deram o tom de derrocada da nossa bolsa. Ou seja, a nossa bolsa brasileira, infelizmente, ela tem algumas empresas chamadas blue chips, né, que elas têm um peso muito forte sobre o índice, né, do Ibovespa. E quando essas empresas elas sofrem um baque muito grande, exemplo, colocar com algum exemplo aqui, os grandes bancos, Petrobras, Vale do Rio Doce, né, entre outras, automaticamente o índice, mesmo com bons números, com bons resultados de uma série de empresas, não consegue se sobressair ou não consegue se sair bem. Então, é o tipo de notícia que, dependendo do desdobramento que pode ter durante a semana, pode ter um impacto muito grande, principalmente sobre o preço de petróleo. IPO da Ryzen, comprar ou deixar passar? Bom, eu pensei até em fazer um vídeo falando sobre esse IPO, trazendo os números, olhei, li bastante, procurei bastante, né? O IPO está saindo basicamente na faixa mais alta do preço das ações, né, que foram precificadas no máximo em 9,60. No último momento que eu vi estava precificada a 9,50. Nada mais nada menos que a maior empresa produtora de álcool no mundo, né? A empresa é muito grande. É feito de uma joint venture para todos os efeitos entre a Cosan e a Shell.
Quais pontos positivos? Bom, sinceridade, eu não consegui ver diretamente o ponto negativo, tá? Mas se você for pensar de forma bem fria, se você, por exemplo, é acionista da Cosan, vamos colocar assim, não tem o porquê você investir ou tirar teu dinheiro de Cosan e colocar em Raizen. Porque para todos os efeitos, se a Raizen andar bem, a Cosan também acaba recebendo, né, os louros, vamos dizer assim, do bom desempenho da empresa. A data, vamos dizer assim, para limite, caso você queira participar, é agora, dia 2, né? Hoje, na realidade, que já são quase 2 horas da manhã, como sempre eu falo, eu gravo esse vídeo pegando o fechamento das bolsas japonesas e dando uma olhada de como é que está o mercado. Já vou olhar, já vou passar para vocês rapidinho. Porém, ainda não decidi o que eu vou fazer. Há uma possibilidade que eu entre? Sim, uma possibilidade. Porém, ainda estou verificando alguns pontos ainda, né? Ainda tem até para todos os efeitos o fechamento da bolsa hoje, no final do pregão do dia 2. Criptomoedas. Da semana passada para essa semana. Semana passada, Bitcoin bombou para cima, né? Depois de rodar ali naquela casa dos 28, 32 mil dólares. Fechou na semana passada nos 38.194. Essa semana até agora há pouco, né? 39.684. Na realidade agora está nesse valor, 39.600 e alguma coisa. Porém, com uma retração de 5,66. Como eu sempre digo, só vejo o futuro para o Bitcoin depois que ele conseguir romper essa barreira e se segurar, né? Claro, não adianta só bater nos 40, fazer 40, 41 e depois devolver igual aconteceu. Tem que conseguir fazer os 40, bater lá na casa dos 43, 44, montar um novo suporte ali nessa base de acima dos 40 mil para se analisar a possibilidade do Bitcoin voltar e renovar novas máximas. Por enquanto, acho muito difícil, o mercado está muito indeciso, há muitos pontos a serem ajustados ainda. Olhando para finalizar aqui agora, rapidinho, bolsas americanas, S&P com alta de 0,56, Dow Jones vs 30, alta de 0,49, VIX do S&P 500 com alta de 3,05, Bitcoin no momento, alta de 2,05, o futuro, índice do dólar caindo, bem próximo de 0 a 0, menos 0,10. Bom, para o momento, é o que eu tenho para apresentar para vocês. E como sempre, se você está chegando no canal agora, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe seu like ou seu dislike também, não tem problema, porém digo que você gostou ou não gostou, para que possamos estar cada vez melhorando a qualidade dos nossos vídeos. Compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas cheguem ao canal, claro. Novidades durante a semana que eu julgue relevantes e que não virem febre, né, no YouTube, eu trago para vocês. E como sempre, muito obrigado a todos, uma ótima semana e bons investimentos.